de toda a mensagem, eu quero refletir nesta noite sobre alguns princípios divinos para a família. Eu creio que muita gente tem lutado por sua família. Muitas pessoas estão dizendo o que eu devo fazer para vencer as minhas dificuldades no âmbito familiar. E a Bíblia é tão maravilhosa, tão poderosa, que ela nos ensina como andar, como ir em frente, como vencer as dificuldades em nome de Jesus. Falar sobre família é certamente falar sobre a menina dos olhos de Deus. Quando nós falamos de família, nós não estamos apontando um conjunto de regras humanas, onde o homem pode assim dizer: eu criei a família para organizar a sociedade. Não. Mesmo quando o mundo moderno, meus irmãos, tenta descaracterizar a criação divina, começa a enxertar valores que não agregam valor algum a esta instituição, nós olhamos para a palavra de Deus e entendemos que é o Senhor que sustenta, é o Senhor que abençoa. Então, se você tem enfrentado lutas, confie em Deus, coloque nas mãos de Deus e Ele vai te ajudar. Muitos desafios que nós estamos enfrentando hoje no tema família, é claro, parte da desobediência do ser humano. O homem, ele tem desejado fechar os olhos para os princípios de Deus, e parece que não há mais temor a Deus, não há mais observação da palavra que nos ensina sobre como nós devemos viver. E quando isso acontece, ficamos desorientados. Os lares já não sabem como enfrentar as dificuldades, porque eles estão desorientados por meio da desobediência. Há um distanciamento dos homens da palavra de Deus, e isso provocou uma grande revolução no nosso conceito. E o mais interessante disso tudo é que as coisas mudaram para pior. Vivemos um caos generalizado no ambiente familiar, e ainda não abrimos os olhos para o objetivo central que tem nos impedido de sermos felizes em família. Nós podemos dizer com muita autoridade que a família é plano de Deus, pois logo que abrimos o livro do Gênesis, nós deparamos com a criação, com a origem de tudo, e lá destacado como figura central da criação do Eterno, o homem e a mulher. Aqueles que formaram a primeira família da humanidade, e estes tiveram todas as orientações para vencer os seus desafios. Princípios que a palavra os ajudariam, meus irmãos. Princípio seria a palavra a ser refletida, pois o tempo de perguntarmos sinceramente o que nós estamos deixando para as gerações futuras, para os pequeninos que nós oramos agora, para as gerações desse país e do mundo. O que os nossos filhos pensam sobre família, o que eles entendem sobre a nossa reunião familiar. Será que eles estão identificando claramente os papéis desempenhados pelos pais? Será que os nossos filhos entendem qual é o papel do papai, qual é o papel da mamãe? Se a família não busca os princípios de Deus para a sua vida, dificilmente passará uma prática sadia para esta nova geração. Se os filhos não veem os seus pais orando, lendo a Bíblia, dificilmente, quando crescerem, vão ler, vão orar, vão estudar a palavra de Deus e vão entender que o amor do Senhor é piedoso. As nossas atitudes serão repetidas por elas de forma que você tem vivido. Como você tem vivido? Como o seu filho tem visto você no dia a dia em casa? De que forma, meus irmãos, os nossos filhos têm nos visto? De pé ou de joelhos? Eu creio que é tempo de nos responsabilizarmos com as nossas atitudes. Eu creio que nós temos que parar de colocar a culpa nos outros e assumirmos de
coração, as nossas falhas para mudarmos a trajetória da família do século 21. Temos que pensar em resgatar os princípios de Deus para a família. E então, quando eu leio o texto de Gênesis 2, de 4 a 25, eu tiro alguns princípios. E o primeiro princípio que eu quero separar nesta noite está lá no verso 7, o sopro de vida. Olha o que diz o verso 7, se você está com a Bíblia aberta, no capítulo 2 de Gênesis. E então, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. O relato da criação demonstra que o Senhor formou o homem da terra. Diz o texto que ele foi formado do pó. O oleiro manuseou em suas mãos o barro, formou com muito amor este homem, com uma referência de Isaías 64, versículo 8, que você pode ler comigo. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Meus irmãos, o Criador, com muito amor, com muito esmero, Ele constrói a família. E nós podemos entender aqui nesse texto que o homem não é filho da terra, ele não é criado pela natureza, sua origem não é resultante de uma simples e inexplicável evolução das espécies. Ele é o produto de Deus, de quem recebeu, diz o texto, o fôlego da vida. Então eu posso fazer duas perguntas. Como posso relacionar esse princípio em minha vida? Como seria aplicar o sopro de vida em minha família? Nós estamos falando que Deus soprou e a vida aconteceu, mas parece que isso é muito distante da prática. Como eu posso experimentar este sopro de vida na minha casa, na relação do meu marido, da minha esposa, na relação com os meus filhos? Nós temos que entender que a família depende de Deus, pois sem ela, ou sem Ele, somos pó, somos barro, e estes, para tornarem forma, precisam do oleiro. O sopro que Deus deu nas narinas de Adão proporcionou, diz o texto, fôlego da vida. E este mesmo sopro deve acontecer em nossas famílias, porque é esse sopro que nos faz viver, o que nos dá respiração. Este sopro, meus irmãos, que nos dá condições de superar as coisas mais trágicas no nosso lar. Este sopro que nos dá condições de entender o plano, o projeto de Deus para a nossa casa. Se Deus não soprar em nossa casa, não temos vida, porque a vida do homem brota de Deus. Uma família que não permite o sopro de Deus em suas vidas não consegue viver, não tem fôlego para chegar ao final da jornada. Por que tantos casais não conseguem ir em frente? Por que tantos casais, meus irmãos, vivem com luta e desistem no meio da caminhada? Porque não permitem o fôlego da vida, não permitem o sopro de Deus. Depois que Deus deu fôlego ao homem, diz a Bíblia, plantou um belo jardim na região do Éden. Se você ler o texto, diz que um lindo, agradável lugar, descrito como um paraíso. E isso nos faz entender que Deus colocou esse homem em um ambiente saudável, que tinha alimento, que tinha muita beleza. Está lá no verso 9. E quando a família permite Deus soprar, meus irmãos, começamos a ver em nossa volta os milagres de Deus, amém? É isso que aconteceu. O sopro de Deus proporciona vida, beleza. O sopro de Deus proporciona sustento. Saímos do estado de pó e passamos para um vaso nas mãos de Deus, que é moldado, é ajustado de acordo com a sua vontade.
começamos a entender que Deus nos fez famílias saudáveis para dar muito fruto. Agora, podemos perguntar insistentemente: o que é sopro de Deus hoje, pastor? Isso é distante, isso é longe da minha perspectiva. Eu olho o texto do Antigo Testamento, ele está falando sobre a criação, esse sopro é literal. O que isso pode ser aplicado em minha vida para que eu possa mudar de vida, para que minha família possa experimentar vitalidade e alegria? O sopro de Deus, nos dias de hoje, é a permissão que damos ao Senhor de entrar em nossa casa. Aleluia! A palavra que entra em nossa casa. Quando nós lemos a Bíblia, Deus está soprando. Quando nós estamos orando, meus irmãos, Deus está soprando. Quando nós nos reunimos como igreja de Cristo, Deus está soprando. Pelas bênçãos, pela entrega, Deus está soprando. Se você quer que Deus sopre na sua casa, comece a estudar a palavra de Deus. Comece a permitir que essa palavra torne-se vida, para dar vida na sua casa, na sua família. Temos que abrir as portas dos nossos lares para Deus entrar e soprar, soprar e soprar, inundando todo o nosso ser. Na minha casa, na sua casa, deve ser um ambiente favorável ao crescimento espiritual. A nossa casa, meus irmãos, deve apontar Cristo em todo momento, nas orações, nos cânticos, nas melodias, nas palavras que assim podemos ter com os nossos filhos. Isso é o sopro de Deus. A Bíblia também relata que lá no Éden existiam 4 rios, e esses rios regavam aquele lugar. Está lá no verso 10, se você olhar com atenção, no capítulo 2, diz que lá no Éden nascia um rio que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4. Está lá no versículo 10, se você olhar com muita atenção. Isso demonstra que o jardim era abastecido constantemente com o quê? Com a vida. O jardim, meus irmãos, estava abastecido com vida. E isso nos faz entender que quando nós permitimos que Deus diariamente nos encha do seu poder, nós ficamos frutíferos, começamos a frutificar para ver a beleza de tudo que está à nossa volta pela vida que Deus proporciona. Desses 4 rios, nós podemos destacar Pison, Gion, Tigre e Eufrates. Quero destacar o rio Pison, que está lá no verso 12. O ouro daquela terra é excelente. Também existe o bdélio e a pedra de ônix. É indicado como um lugar onde encontra ouro puro, diz a palavra, e um perfume raro e pedras preciosas. Preste atenção. Este rio não é um rio qualquer. É um rio que tem ouro, é um rio perfumado e é um rio que tem pedras preciosas. E eu creio que a Bíblia me dá margem de fazer uma analogia a partir desse versículo, mostrando que quando a família permite que Deus sopre, ela desfruta de um ambiente próspero como este. Ouro puro pode representar a valiosa a família de Deus, como devem ser puras sua atitude, seu ambiente. Um perfume raro tem nessa família. Isso pode significar o cheiro agradável dos relacionamentos, de um diálogo amoroso, de um ambiente acolhedor do lar, que nos dá prazer de encher os nossos pulmões de ar, como se estivéssemos cheirando uma bela rosa, ou o cheiro da chuva que cai na terra. Meus irmãos, eu creio que quando nós olhamos para este rio que estava regando, estava levando vida para o Éden, nos faz compreender como deve nosso lar.
deve ser o nosso lar. Não sei como você faz depois de um dia de trabalho longe de casa. Se você chega, abre a casa, a porta da sua casa e faz aquela respiração forte assim, que bom, cheguei para o lar. Isso é porque o rio Pison está passando por sua casa. Deus está regando a sua casa com alegria, com prazer, com a graça abundante do Senhor. Pedras preciosas também está nesse rio. Isso também pode nos indicar a sua beleza, mas também a sua resistência, mostrando que o lar deve ser um lugar bonito, mas um lugar resistente para vencer as tempestades. Todas essas conjecturas só podem se tornar verdade se permitirmos Deus soprar dos nossos lares. Se você olhar também a figura de um jardim, para nós talvez não tenha um significado tão profundo, mas para um oriental significa felicidade. Era um lugar onde os reis, os nobres iam passar as tardes para receber brisa fresca depois de um sol inclemente, como está lá no capítulo 3, no verso 8 de Gênesis, e você pode ler comigo também. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estavam passeando no jardim. Irmãos, se você olhar com atenção no relato bíblico, o próprio Deus vem passar a tarde no Éden e tomar ar fresco, pois o jardim é de Deus. Quer dizer, quando permitimos que Deus sopre na nossa casa, Deus está sempre presente, amém, irmãos? Deus está passeando conosco naquele lugar. Deus está recebendo a brisa no seu rosto, porque naquele lugar Ele habita. A família é de Deus. Por isso, ela deve ser um lugar de felicidade, um lugar que nos oferece prazer de ficar, que nos acolhe com a sua brisa, com o seu amor após um dia duro de trabalho, de cansaço. Um lugar, meus irmãos, onde o próprio Deus habita. Algumas pessoas retardam a hora de chegar em casa. Algumas pessoas, ao sair do trabalho, ficam no bar, ficam pensando: meu Deus, quando eu chegar em casa, aquela mulher vai falar constantemente no meu ouvido, as crianças vão chorar. Muitas mulheres, ao sair do trabalho, também não querem encontrar os seus esposos, não querem ir de encontro aos seus filhos, porque a família é uma desordem, não há sopro de Deus. O jardim, irmãos, era um lugar de comunhão com Deus, onde o homem se relacionava com o seu Criador. No jardim, o homem tem uma relação de amizade com o Pai. Os dois se tratam familiarmente. Há uma comunhão e um relacionamento muito profundo, um sentimento de confiança, de aceitação. A minha casa e a sua casa devem promover uma relação íntima com Deus. Essa figura do jardim é o projeto de Deus para a família. Um lugar que deve proporcionar um ambiente de comunhão com Deus, onde as pessoas tenham liberdade e prazer de falar com o Pai. A família, ela deve produzir vida na vida dos seus integrantes e uma relação de amizade com o Senhor. É na família que nós aprendemos a amar a Deus e ter a confiança no Senhor. Não é na igreja, é na família. Isso só acontecerá quando o sopro de Deus inundar nossas vidas, quando nós estivermos cheios da sua palavra, que nos motiva a conhecer intimamente o Pai Celestial. Há muitas famílias que não permitem Deus soprar. Há muitas famílias que não deixam tempo para Deus soprar. Segundo princípio que eu quero destacar ainda nesta noite é adorar e obedecer. Nós falamos do sopro,
Eu quero falar sobre adoração e obediência, que está lá no versículo 15. Falei para deixar a Bíblia aberta. Nós estamos olhando para a Bíblia, e a Bíblia diz assim: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivar. Irmãos, o texto diz que o Senhor colocou o homem no jardim para cuidar dele e fazer plantações. O homem não deveria ficar parado ali contemplando a beleza do jardim, usufruindo das benesses somente. Era necessário que ele estivesse pronto para cultivar. Há muita gente que quer receber sua bênção. Pastor, eu estou casando, estou esperando o dia do casamento, porque agora eu vou ter roupa lavada e comida quentinha na mesa. Opa, contrato empregado mesmo. Muitas mulheres estão casando, então agora eu vou sair da casa do meu pai. Meu Deus do céu, eu não vou ficar naquela opressão mais. Olha, os escravos já foram aforreados. Não case para ser liberto de ninguém. Meus irmãos, o texto diz que o Senhor colocou o homem para trabalhar com alegria, para vencer as dificuldades do dia a dia, não apenas para contemplar. Olha que bonito, olha que lindo, olha como podemos fazer, olha como pode acontecer, mas sem nenhum esforço, não. Diz o texto que tinha uma contrapartida desse homem. Era preciso trabalhar para administrar bem a terra que Deus tinha dado a ele. Quando olhamos para o texto de Gênesis 1, versículos 26 e 28, vamos entender que Adão deveria ser um bom administrador das coisas de Deus. Homens, cuidem da sua casa, amem as suas esposas. Mulheres, honrem os seus esposos, cuidem dos seus filhos, trabalhem para o sucesso da família. No sinal de pequenas dificuldades ou grandes, achamos assim: vou desistir, não quero continuar. Mas quando eu olho para o texto, eu entendo que Deus colocou, meus irmãos, a família naquele jardim para que eles pudessem adorar a Deus. Isso é a compreensão de quem controla, quem manda, quem tem autoridade e poder. E trabalhar, edificar, construir, não descansar. Dia após dia devemos lutar pela nossa casa. As palavras que o texto na Bíblia refere são duas: cuidar e cultivar. Essas palavras do hebraico nos dão o entendimento de um servo obediente que adora a Deus. Então nós podemos concluir que o homem foi colocado no jardim para adorar e para obedecer. A família é um lugar de cuidado diário. Temos que resgatar o princípio do cultivo e da plantação. Eu quero dizer que a vida familiar precisa de uma manutenção diária. Nós temos que tirar as ervas daninhas que crescem todo o tempo, plantar grama saudável que embeleza todo o jardim. Isso é adorar a Deus e ser obediente aos seus propósitos. Não deixa para amanhã, meu irmão, para resolver as coisas. Resolva hoje, ore hoje, lute hoje. Lá em minha casa nós temos um pequeno jardim. E quando plantamos, ficamos empolgadíssimos, não é? Escolhemos as plantas, escolhemos a grama, mas logo vimos que algumas dificuldades estavam surgindo. Ervas daninhas estavam crescendo, alguns pulmões, precisavam de cuidado. Eu olhava e dizia: eu vou cuidar disso aí. O dia passava e outro dia raiava e eu dizia: eu vou cuidar disso aí. Passou o tempo e quando eu acordei, eu vi que eu estava em meio à floresta amazônica. A grama já não existia mais. Aquela árvore pequenininha agora cresceu.
e estava atrapalhando as outras árvores, a sombra estava danificando a grama. E eu comecei a entender que eu não poderia ter um jardim sem cuidar do jardim, diariamente tirando as ervas daninhas, podando a árvore, cuidando daquele ambiente para que ele continuasse sendo saudável. Queridos irmãos, o homem tem a função especial em relação ao restante da criação. Ele é o único que pode adorar e obedecer a Deus. É o único da terra que pode entrar em comunhão com o Criador. Sua função é exercer o domínio em nome de Deus, administrar o mundo de Deus, adorá-lo e obedecer. Cuide da sua casa, tira as ervas daninhas, meus irmãos, diariamente, que tem destruído o seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo hoje. Não se contente em dormir no sofá da sala. Tem muita gente que se contenta. Dói a coluna, irmão. Eu não durmo. Antes de casar, eu falei com a minha esposa o seguinte: se brigarmos no futuro, e você fala, aqui você não dorme no sofá, se quiser, dorme você. A gente pode dormir até bravo, mas dorme juntinho. Aí o pé toca no pé do outro, aí ele faz, né? Aí daqui a pouco ele está junto de novo. Glória a Deus, né? Eu durmo bem. Meus irmãos, nós permitimos que algumas questões nos atrapalhem e achamos que não tem nada a ver. Casais que dormem em camas separadas, mas pastor ele ronca, segura o leão, minha irmã. Casou, agora toma. Nós ficamos procurando algumas situações para desistir daquilo que Deus está fazendo. Temos que trabalhar, temos que cuidar uns dos outros. E se nós olharmos, meus irmãos, nós vamos entender que todos temos dificuldades e problemas para ser resolvidos. Então precisamos de trabalhar para que o mundo não destrua aquilo que Deus construiu. Quando nós adoramos a Deus em obediência, nós administramos bem a nossa família. O lar é um lugar de constante trabalho. E então nós entendemos, não podemos cochilar. Nós não podemos permitir que as pragas assolem a nossa plantação. É preciso valorizar, amar o nosso cônjuge, sim. É de extrema importância olhar para os nossos filhos como uma planta que precisa de muitos cuidados, sim. Deixa que eles crescem por aí. Não é bem assim. Deixa que eles assistam a televisão de qualquer jeito. Não é bem assim. Deixa que eles passem tempo em festas com amigos que nós nem conhecemos. Não é bem assim. Temos que trabalhar. É muito mais fácil não trabalhar, não é? Você deixa crescer. Aos biólogos de plantão aqui, é muito mais fácil não cultivar. É muito mais fácil. Mas não colheremos nada no final. Não veremos a resposta da terra. Então temos que trabalhar. Temos que investir tempo de qualidade nos nossos relacionamentos. Muitas famílias hoje enfrentam problemas, confusão, desorganização, falta de respeito, falta de amor por causa da falha de adorar a Deus. Eu ouvi alguém dizer, pastor, mas eu nunca orei com a minha família. Quando nós falhamos desse princípio, nós não conseguimos obedecer. Quando nós não adoramos, meus irmãos, nós não conseguimos obedecer. Quantos maridos não oram com suas esposas? Quantas esposas não leem a Bíblia com seus esposos? Quantos pais que não param para ensinar sobre a salvação para os seus filhos? E a consequência de tudo isso é a desobediência.
A família é de Deus, irmãos. Não é mais de ninguém, é de Deus. Ele colocou em nossas mãos para uma boa administração, diz o texto. O valor da família é incalculável. Por isso, nós não podemos tratá-la como um artigo de pouco valor. Nós não podemos desistir, nunca. Porque quando o diabo diz que é o fim, Deus diz o quê? É o começo. Eu gosto muito dessa ilustração. Eu creio que eu tenho tempo para ler. Eu queria ler para você. Talvez o diabo tenha dito assim para sua família: é o fim. E Deus vai dizer agora nessa noite: olha, é o começo. Amém? Amém. Todas as vezes que o diabo disse a alguém é o fim, ali na verdade era o começo das melhores horas, dos melhores dias, das maiores vitórias, dos melhores casamentos. Preste atenção. O diabo disse a José lá no Egito, na cisterna do deserto: é o fim. E Deus disse: é o começo. José, o governo do Egito te espera. O diabo disse para Moisés no deserto: sim, é o fim. E Deus disse: é o começo. Transformar-te-ei no libertador do meu povo. O diabo disse a Esther no tempo da escravidão: é o fim. E Deus disse: é o começo. Transformar-te-ei na rainha dos medos e persas. O diabo disse a Sadraque, a Mesaque e a Abednego na fornalha: é o fim. E Deus disse: é o começo. Vocês serão grandes governadores da Babilônia. O diabo disse a Daniel na cova dos leões: é o fim. E Deus disse: é o começo. Sua história mudará o mundo, Daniel. O diabo disse a Jonas na barriga de um grande peixe: é o fim. E Deus disse: é o começo. Nínive será salva através da sua pregação, profeta. O diabo disse a João, exilado na ilha de Patmos: é o fim. E Deus disse: é o começo. Você escreverá a maior revelação de todos os tempos, o Apocalipse. O diabo disse a Jesus, morto na cruz: é o fim. E Deus disse: é o começo. Todo o poder do céu e na terra eu te entrego em tuas mãos. Por isso, se o diabo disse para você: é o fim, comece a dar glórias a Deus, porque é o começo. Deus está dizendo: é apenas o começo. O diabo, meus irmãos, não tem poder de decretar o fim de nenhum filho de Deus. E então eu posso afirmar nessa frase: o sofrimento não é o fim, mas o começo para todos que creem. Aleluia. Meus irmãos, obedeça a Deus, então verá o seu poder, o seu valor, que inunda o nosso ser, que nos transforma em grandes bênçãos em suas mãos. Eu creio que dá para falar um terceiro princípio. Esse princípio é liberdade e limites para a nossa família. Preste atenção. Versículos 16 e 17 do capítulo 2. Se pode estar aberto, você pode olhar, que diz assim: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Liberdade e limites. Muitos casamentos estão sendo destruídos porque não sabem exercer da liberdade, porque não compreendem os limites. O homem recebe a permissão e uma ordem: é impossível comer qualquer fruta de qualquer árvore, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso está escrito. As possibilidades de acerto são inúmeras, e de erro uma só. A possibilidade de acerto são inúmeras, de erro apenas única
Deus. E essa expressão bem forte: certamente morrerás. Não haveria escapatória. Certamente morrerás. Quantos lares, meus irmãos, têm perdido a vida porque têm errado com Deus na questão de liberdade e limites? Deus está dizendo: olha, tudo isso podem fazer, tudo isso vocês podem desfrutar. Então o diabo diz: por que você não pode ir até ali? Então você começa a questionar a Deus: por que Deus? Por que não posso um pouco mais? A perda dos princípios, liberdade e limite, tem levado muitas famílias à morte. Muitos confundem liberdade com autonomia, que nos leva à autoconfiança e que desperta em nós o orgulho, gerando a falsa sensação de que podemos fazer tudo o que queremos. Podemos dar nome à árvore da vida. Liberdade é o nome da árvore da vida. E a árvore do bem e do mal nós podemos dar o nome de limites. Adão e Eva poderiam comer da árvore da vida, desfrutando de uma liberdade eterna ao lado de Deus, e esta liberdade deveria ser produto da confiança em Deus, mas no decorrer da história eles confiaram mais na serpente do que no próprio Deus. Então, o que aconteceu? Eles passaram dos limites. E quando Adão e Eva passam dos limites dados por Deus, lhe é privado também a árvore da vida. A consequência da desobediência, disse Deus, é a morte, que já tinha sido anunciada pelo próprio Senhor. Não viu a consequência? Há uma relação de vida e morte. Deus não criou a vida, a morte, digo. A morte, na verdade, é consequência dessa desobediência. Parece que, como no passado, a família cristã enfrenta esse mesmo desafio. Deus nos dá a liberdade de desfrutar da sua presença, das suas bênçãos contidas na palavra, mas nos impõe limites para que não morramos. Temos a vida, a sabedoria que provém da palavra de Deus, mas a serpente continua a nos assediar para passarmos do limite. É ou não é? É ou não é? Deus nos oferece bênçãos e o diabo diz: olha, por que não? Aceita o convite daquela moça, vai tomar um cafezinho com ela no intervalo do trabalho, vai lá. Não fique achando que alguma coisa pode acontecer. Nada, esse negócio de religião, isso está atrapalhando a sua vida, vai lá. Ou talvez você, mulher, alguém diz: não tem nada a ver, pega carona com ele, ele é uma pessoa boa. Meus irmãos, é quando Adão e Eva, quando eles passam desse limite, eles perdem a possibilidade da vida. Quantos maridos e esposas estão ouvindo a serpente e convidando para comer o fruto da traição? Quantos filhos estão ouvindo o convite para comer o fruto da promiscuidade? Quantos adolescentes estão sendo convidados a comer os frutos das drogas? Quantas pessoas estão sendo convidadas para comer o fruto do relativismo religioso? E quantos outros convites a serpente tem feito hoje para destruir a sua família, meu irmão, a sua família? Toda desobediência a Deus leva à morte, diz a Bíblia. E nós estamos com a divisão e uma decisão em nossas mãos. Podemos viver em liberdade, desfrutando da vida em Jesus, em nossa família, respeitando os limites de Deus, ou podemos
morte quando passamos dos limites estabelecidos do Pai. Podemos escolher. O que Deus queria da primeira família era a obediência. Eles deveriam decidir entre obedecer e viver, em desobedecer e morrer. E é essa proposta que nós temos à nossa frente nestes dias modernos. Mas parece que muitos estão decidindo desobedecer e morrer. Deus nos dá diariamente a oportunidade da vida. E o que nós devemos fazer é escolher a vida, a obediência, como o texto de Deuteronômio destaca. E você pode ler comigo também nesta noite. Neste dia, chamo o céu e a terra como testemunha contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de conhecer entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Meus irmãos, está à nossa frente a escolha da bênção e da maldição, da vida e da morte. As escolhas que iremos tomar modelarão a nossa história. E quando nós optamos pela obediência, pela bênção, a nossa família experimentará prosperidade. Por isso, o autor destaca: e os seus descendentes vivam muitos anos. Isso traduz a saúde da família, que terá o prazer de ver a sua descendência produzindo frutos. A família deve obedecer a Deus. E essa obediência nos leva a ter a fé no Salvador. E quando isso acontece, queridos, temos esperança para suportarmos todas as adversidades pelo poder de Deus. A obediência nos conduz à vida, e essa vida só tem quem crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Você pode ler comigo esta verdade quando nós olhamos para João capítulo 3, verso 36. Vamos ler juntos? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Porém, quem desobedece ao Filho nunca terá a vida eterna, mas sofrerá sempre castigo de Deus. A qualidade do ambiente familiar está totalmente relacionada com a nossa fé em Deus. Quando cremos, vencemos. Mas quando vacilamos na fé, perdemos a batalha para os inimigos da família. Por isso, o que Deus pede ao homem é a obediência à sua palavra. E é só desta maneira que nós conseguimos respeitar os limites. Por isso que Samuel destaca assim em 1 Samuel 15, 22. Você pode ler comigo. O que é que o Senhor prefere? Obediência ou oferta de sacrifício? É melhor obedecer a Deus do que oferecer em sacrifício as melhores ovelhas. Esse texto é categórico em afirmar que aquele que é obediente agrada o Senhor. E quando nós agradamos o Senhor, o nosso Deus, Ele abençoa a nossa família. Amém? Queria que você fechasse seus olhos. Eu quero orar por você nesta noite, por sua família nessa noite. Se você puder vir aqui à frente, eu quero orar com o seu lado. Vem aqui à frente, em nome de Jesus. Onde você estiver, essa hora com a minha família, vem. Pode sair de onde você está, vem aqui à frente. Glória a Deus. Queria te chamar aqui à frente para te orar com você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você quer vencer a luta? Vem aqui à frente. Vamos orar. Vamos colocar nas mãos de Deus nossa vida, nossa família. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Sai daí no seu banco. Se Deus falou, você entende que só Ele pode transformar, sai.
Como é que você está? Perca qualquer medo, orgulho. Sai de onde você está. Vem cá, meu irmão. Glória a Deus. Deixa Deus acertar. Deixa Deus operar um milagre. É isso que nós cremos. O poder não é do pastor, não. O poder é de Deus. Deixa Deus restaurar a sua família. Glória a Deus. Essa noite Deus marcou para nós como igreja. Muitas vezes nós ficamos cheios de ideologias, cheios de questões que nos impedem de tomar uma decisão ao lado de Jesus. Porque achamos assim, eu sou crente há muitos anos. Eu não preciso de mais nada. E Deus está dizendo, eu quero operar um milagre na sua vida. Creia, confie. Em nome de Jesus. Sai de onde você está, meu irmão, da situação familiar que você está, e deixa Deus operar um milagre. Isso é ser igreja, ser povo de Deus, que não só crê na palavra falada, mas crê na palavra que opera o milagre, que restaura, que opera a mudança. É maravilhoso que eu não sei o que você está enfrentando, mas Deus sabe. Eu queria nesse instante que você entendesse o seguinte: Deus está tocando no lugar que mais dói nessa hora, e está curando em nome de Jesus. Eu creio nisso. Deus restaura a sua família. Deus restaura a sua saúde nesta noite. Deus restaura as suas emoções. Sabe porque o diabo é sujo? Ele diz assim: olha, não vale a pena não, não perdoa não. É o que o diabo fala para mim e para você. Não tem jeito não, é o fim. Não adianta fazer nada. Em nome de Jesus. Eu sei que Deus marcou esta noite chuvosa para fazer um milagre na sua vida. Você crê nisso? Eu creio. Por isso eu estou dando tempo. Você vir aqui à frente aí. Se você quer vir aqui à frente, nós vamos orar para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Deixa Deus arrumar. Deixa Deus transformar, cuidar. E é muito bom entender isso. Em nome de Jesus. Vou estar orando. Enquanto eu estiver orando, você pode vir aqui à frente. Ó Deus, em nome de Jesus, nós cremos no Teu poder. E eu entendo, Pai, que nós só podemos ter mudanças na nossa vida familiar se permitirmos que o Teu Espírito nos transforme, que o Teu Espírito opere um milagre em nossa vida poderosamente. Ó Deus, não existe impedimentos para o agir de Deus. Por isso eu creio que o Senhor está operando um milagre agora. O Senhor está libertando lares. O Senhor, ó Pai, está dando, ó Deus, cura espiritual, cura física. Nós cremos. O Senhor está dando cura emocional, ó Deus, a muitos casais e famílias, a filhos aqui nesta noite. O Senhor, ó Pai, está colocando no nosso coração a semente que nos faz compreender que nós estamos aqui para lutar pelos nossos lares. Ó Pai, tira todo o entulho que tem atrapalhado a nossa vida familiar. Ó Deus, tira todo o impedimento para vivermos juntos em alegria, em felicidade no caminho do Senhor. E crendo no Teu poder, pela unção do Teu Espírito, eu peço que esta noite, ó Pai, Teus filhos saiam daqui revigorados, cheios da alegria do Senhor, porque o Senhor soprou sobre nós nessa noite. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Deus nos chama, nós temos família saudável. Vamos colocar em